Abram no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 2. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 2. Amém? Que diz, Deuteronômio 29, 2. E Moisés chamou a todo o Israel e disse-lhes: Vistes tudo o que o Senhor fez diante dos vossos olhos na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, as grandes tentações que os teus olhos viram, os sinais e os grandes milagres. Mas o Senhor não vos deu um coração para entender, e olhos para ver, e ouvidos para ouvir, até este dia. E eu vos guiei durante 40 anos pelo deserto. As vossas vestes não envelheceram sobre vós, nem a tua sandália envelheceu no teu pé. Não comeste pão, nem bebeste vinho ou bebida forte, para que pudesseis saber que eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esta palavra muito profunda, muito direta da parte do Senhor, que se encontra no livro do Deuteronômio. Esse é o 5º livro da Bíblia, escrito por Moisés, e o nome desse livro significa releitura. Então nós vamos ter os 4 primeiros livros do Gênesis até o livro dos Números, se eu não me engano, que é um livro antes do Deuteronômio, onde Deus dá a revelação do que aconteceu antes para Moisés, e assim ele escreve. E a partir do livro do Êxodo nós vamos ver a história sendo contada do povo saindo do Egito, as leis que o Senhor deu para aquele povo, os sinais que Deus operou dentro do Egito e depois no deserto. Mas por que o Deuteronômio, que se chama releitura, foi escrito? Porque em algum momento Deus vai repassar com aquele povo tudo o que ele tinha como importante. Deus vai reler aquelas leis, Deus vai suscitar os seus planos, Deus vai fazer com que aquelas pessoas se lembrem daquilo que Ele falou com eles desde o começo. Eu tenho pregado aqui na igreja, nas oportunidades que eu tenho recebido, que a grande arma de Satanás contra nós, contra o povo de Deus, é o esquecimento. Quando nós nos esquecemos das promessas do Senhor, quando nós nos esquecemos do motivo pelo qual nós estamos crescendo a nossa fé, quando nós nos esquecemos do porquê nós estamos lutando, o diabo se torna o nosso Senhor. Porque Deus é Deus de quem se lembra. Deus é Deus de quem tem memória. Porque alguém que foi tocado pelo Senhor e ficou grato e nunca se esquece desse livramento, jamais vai virar as costas para as promessas do Senhor. Só que o esquecimento é uma arma tão poderosa que basta você não fazer absolutamente nada, que você vai se esquecer das coisas que Deus fez por você. Alguns de nós estamos passando por momentos muito difíceis das nossas vidas. E a nossa mente, ela tem muita facilidade em se apegar na nossa dificuldade. Mas se você fizer um breve exercício de memória, você rápida e facilmente vai se lembrar de que Deus já te livrou de situações muito piores do que aquela que você está passando hoje.
Muitos de nós estão passando por alguma dificuldade, mas esse Deus já te livrou do vale da sombra da morte. Esse Deus já abriu o mar para você. Esse Deus já fez cair maná do céu. Esse Deus já enviou uma coluna de fogo à noite. Eu não sei qual foi o teu mar vermelho. Eu não sei qual foi o faraó que te perseguiu. Eu não sei qual foi o medo, o deserto que você precisou atravessar. Mas para cada uma dessas coisas, Deus enviou o seu milagre. Deus enviou o seu anjo. Deus enviou a sua provisão. Seja na forma humana, seja na forma espiritual. Duros foram os teus inimigos, mas eu tenho certeza de que o Senhor já te livrou de coisas muito piores do que as que você está enfrentando agora e que estão te trazendo tristeza e angústia. Só de lembrar dos vales que nós já passamos, das lutas e das tristezas que foram maiores do que alguma situação que nós estamos enfrentando hoje, veja como o Espírito já respira melhor. Veja como já sai o peso das costas. Veja como já vem o alívio que a Bíblia vai chamar de refrigério, né? Salmo 23, se eu não me engano. Refrigera a minha alma. Lembrar-se da onde Deus te tirou. Lembrar-se do livramento que Deus te deu. Grande, poderoso. Traz refrigério para a tua alma. Faz você olhar para a situação que está hoje na sua frente e dizer: se Deus me livrou naquele dia, Ele vai me livrar de novo. Faz fazer sentido aquele versículo, porque para Deus nada é demasiadamente difícil e para Deus nada é impossível. Se Ele fez por mim no passado, alguém que não é merecedor, Ele pode fazer de novo. E esse pode fazer de novo chama-se esperança. A esperança chama a fé. E a fé chama o milagre. Nós precisamos respeitar esse processo. Então quem que vai me dar ou me trazer a esperança? A lembrança ou a releitura daquilo que Deus já fez por mim? É por isso que o povo precisou de um deuteronômio. A palavra deuteronômio significa, se eu não me engano, salvo engano, é uma palavra grega que significa releitura. Então hoje o Senhor nos chama a relermos, a construirmos uma releitura daquilo que foi feito em nosso favor pelas mãos do nosso Deus, pelas mãos do Senhor Jesus Cristo. E como que eu faço uma releitura? Eu preciso refletir sobre aquilo que eu passei. Eu preciso ter um olhar de fé, de me enxergar como eu era antes daquele grande livramento que o Senhor me deu. Eu preciso trazer à memória os feitos do Senhor. E isso, meus irmãos, não é só um exercício para obter vitória. Esse é um grande exercício para que eu possa ser livre das tentações de Satanás, que está tentando me enganar e dizer que eu vou sucumbir diante dessa luta, diante dessa prova. Isso é um livramento. Trazer à memória aquilo que o Senhor fez é algo que vai me livrar das mãos do diabo, das afrontas. Porque todo aquele que tem em memória aquilo que foi feito pelo Senhor estará diante do Senhor como um servo grato. Eu não vou deixar o altar, porque o altar me livrou. Quando todos me deixaram, o altar permaneceu. Eu estarei diante do Senhor. Esse é o segredo de Davi. Por isso que ele escreveu os Salmos, para que ele sempre pudesse lembrar daquilo que Deus fez por ele. O Salmo, o Senhor é meu pastor, Salmo 23, e nada me faltará, foi escrito quando Davi ainda cuidava das malhadas, as ovelhas do pai dele. Presta atenção no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor,
e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Meu irmão, o que ele tinha na vida que não era ovelha e pasto? Na hora do almoço ele já tinha dado comida para as ovelhas. O que ele fazia? Deitava em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Como que ele tinha que guiar as ovelhas para ela beber água? Mansamente, com tranquilidade, para dar água para as ovelhas. Ele aproveitava e bebia água. Refrigera a minha alma. O calor estava, o sol estava a pino, o calor era grande, mas ele tinha um riacho diante dele, onde ele se refrescava. Refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Está cuidando das ovelhas, daqui a pouco aparece uma leoa. Acabou. Vai acabar com o rebanho. Deus deu coragem para ele e ele enfrentou. Parecia uma ursa e ele enfrentou. Irmão, quando você vai enfrentar um animal selvagem, você está indo enfrentar a morte. Você está andando no vale da sombra da morte. Então veja que Davi, ele escreve. Mas por que ele está escrevendo? Para ele não se esquecer daquilo que Deus fez por ele. Eu preciso fazer uma pergunta para a igreja na noite desse domingo. O que você tem feito para trazer à sua memória aquilo que o Senhor já fez por você? Aquilo que o Senhor já fez pela tua casa? Aquilo que o Senhor já fez por alguém que você ama? O que você tem feito para trazer à memória as grandes e poderosas obras do Senhor ao teu respeito? E eu preciso ser enfático a respeito disso, porque disso depende a tua vitória na luta que hoje você está enfrentando. Porque alguém que não tem memória aquilo que Deus já fez por si, não tem esperança. E sem esperança não há fé. Veja que Deus está te convocando a respeito daquilo que você já tem. Porque o Senhor não vai pedir de você aquilo que você não tem. Ele só vai te pedir aquilo que Ele já te deu. E o que Ele já te deu que não foram vitórias, que você pode contar, e qualquer um vai se impressionar e vai dizer, verdadeiramente você viveu um milagre. E essas lembranças são capazes de trazer esperança. Como eu já disse, eu não tenho problema em ser repetitivo. Se o Senhor me livrou, Ele pode fazer de novo. Esse pode significa que Ele vai? Não, mas significa que Ele pode. E essa é a esperança. Existe uma chance para que eu não morra nesse vale. Existe uma chance para que eu não seja derrotado. Existe uma chance para que os meus inimigos não celebrem diante da minha cova, diante do meu túmulo. Existe uma chance para que os meus inimigos não se alegrem diante da minha queda. Existe uma chance para que eu não seja devorado por essa luta. E qual é a minha chance? O Deus que me livrou, Ele pode fazer de novo. A esperança chama fé. A esperança diz, pode ser que aconteça. E o que a fé diz, por que não? Se Deus já fez algo tão grande, para Deus isso não é nada. Então a fé dirá novamente, vai acontecer em nome de Jesus. Eu não sei se vai ser hoje, eu não sei se vai ser amanhã, eu não sei quem Deus vai levantar, quem Deus vai usar, mas algo poderoso vai acontecer. Daqui a pouco vai ter um movimento, daqui a pouco vai chegar uma notícia, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa, e eu não preciso saber o que vai acontecer, eu já sinto alegria, porque eu sei que algo vai acontecer em nome de Jesus, em nome de Jesus. Era isso que o Senhor queria trazer para aquelas pessoas em Deuteronômio 29. Vamos rever. Vamos rever o que eu já fiz por vocês, o que eu fiz pelos seus pais. Vamos trazer essa lembrança, porque ali na frente vai se abrir uma porta.
Ali na frente vai chegar uma oportunidade. Eu já estou preparando, eu já estou fazendo. Por que nós precisamos ficar atentos à voz do Senhor? Porque Ele já viu aquilo que nós ainda não vimos. Ele já viveu aquilo que nós ainda não vivemos. Porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. Você já parou para refletir como o tempo funciona para Deus? Deus não vive dentro do nosso tempo. Porque o nosso tempo, ele funciona como uma escala. Nós temos o passado, o presente e o futuro. Para Deus tudo acontece ao mesmo tempo. Quando Deus te olha, Ele está vendo o dia que você nasceu, Ele está vendo você hoje, Ele está vendo o seu último dia na face da terra, e Ele está vendo como você vai ser na eternidade. Então por isso que Deus não tem dúvida de absolutamente nada. E quando Ele vem na sua palavra, no seu sonho, no seu pensamento, e te traz uma revelação, e te dá uma resposta, e te dá uma direção, e provoca no seu coração a vontade de saber o que Deus quer fazer, o que Deus está interessado em falar ao teu respeito, isso significa que o Deus que já viu tudo que tem para acontecer na frente, foi lá e voltou, está te dando direção, está te dizendo agora: ei, se lembra do que eu já fiz para você. Eu quero que você tenha esperança. Glória a Deus. Porque a esperança não traz confusão. A esperança alegra e aquece o coração. A esperança diz: não desista ainda. Tem um salmo, eu já citei o rei Davi. Tem um salmo que diz assim, ó: ainda há esperança para a árvore ferida, que foi cortada o seu tronco, porque ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão aquele tronco jaz abandonado, ainda há esperança para essa árvore, porque ao cheiro das águas brotará. Cortaram a árvore, todo mundo achou que ela morreu, mas a raiz ainda está na terra puxando a água. Então daqui a pouco aquele tronco que tem a aparência de morto vai começar a florescer, vai começar a brotar, vai começar a crescer, e como uma árvore nova vai se levantar. Alguém vai dizer: ressuscitou? Não, nunca morreu. Porque a esperança é aquela que anda pelo vale da sombra da morte. A nossa esperança vai até a terra dos mortos para buscar a vida. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitando ao terceiro dia, não desceu no inferno. Ele não foi lá libertar as almas, e não foi lá buscar a chave. Ele não foi no mundo dos mortos buscar os seus para habitar o seio de Abraão, porque a esperança desce até a tumba se for necessário. A esperança cancela a morte. A esperança, ela levanta o caído. Porque esperança não é só acreditar. Esperança é entender que tem uma chance do impossível acontecer. Alguém aqui está ouvindo isso? Esperança é entender que a nossa chance jaz no Senhor. Ele é a nossa chance de dar certo. Ele é a nossa chance de, em um mundo falido, nós obtermos vitória. Ele é a nossa chance. Ele é a nossa fagulha na escuridão. É por isso que em Isaías está escrito assim: Ele não apaga o pavio que fumega. Ele não esmaga a cana trilhada. Sabe por quê? Para Deus, se tiver um suspiro, para Ele é vida. Se tiver uma chance, Ele faz dar certo. Ele não precisa, o nosso Senhor não precisa de muita coisa para levantar o seu plano, para estabelecer aquilo que Ele tem por importante. E Ele nos escolheu para dar sequência nos seus planos. Então, quando o Senhor nos chama a fazermos uma releitura, que a Bíblia vai chamar de Deuteronômio, irmão, temos um texto escrito a respeito de uma nação, mas a intenção
missão do nosso Deus é que nós façamos uma releitura sobre a nossa história, porque nós nos enxergamos como indivíduos, mas o nosso Deus nos enxerga como uma nação. Para Deus nós temos a importância, cada um de nós temos a importância de uma nação. Ora, não está escrito: dei as nações por amor a ti. Isso está escrito nos grandes profetas. Eu dei reinos por amor a ti, porque para Deus nós temos a equivalência de valor de uma nação e de um reino. O Senhor está te chamando para fazer uma releitura dessa noite. E quando Ele assim o faz, como Ele fez com Israel, não é para jogar na cara, não é para falar: olha, lembra aí do que eu fiz com você, não. O Senhor quer que nós façamos a releitura, porque nós só conseguimos nos encontrar com o nosso Deus quando nós entendemos que nós estamos sós. Por mais que alguém te ame, nenhum ser humano consegue atravessar a fronteira da morte para ir te buscar do outro lado. Por mais que alguém te ame, todos aqui sabem que existem coisas que nós não podemos dividir com ninguém. Por mais que você ame alguém, todos nós aqui sabemos que os nossos recursos são limitados. E nós, mesmo amando as pessoas, não podemos livrar elas daquilo que elas estão enfrentando. O Senhor quer que você faça uma releitura, não para que você se lembre do que aconteceu, mas para que você se lembre da forma que você achou o caminho para Deus. Alguém aqui me ouve? Em algum momento no teu passado, você aprendeu a orar. Em algum momento no teu passado você encontrou com o Senhor teu Deus, e não foi numa festa, não foi no meio de uma multidão, talvez foi numa madrugada, talvez foi trancado dentro de um quarto, talvez foi dentro de um quarto ou jogado no corredor de um hospital, talvez foi com uma criança no teu braço, ou uma criança no teu ventre, ou talvez trabalhando longe em outra cidade, em outro país, em outro estado, com o coração na mão e sabendo que o teu recurso era pouco. Aí você se encontrou com Deus e você fez um pedido que ficou entre você e Deus, e quando aconteceu, você sabia que não poderia ter sido ninguém que não teu Deus para te dar aquele livramento. É disso que o Senhor quer que você se lembre. O Senhor não queria que o povo lembrasse de como os egípcios ficaram humilhados quando eles saíram do Egito. O Senhor queria que eles se lembrassem da oração que eles fizeram, que moveu o coração de Deus, até que o Senhor levantasse Moisés para libertar aquele povo. E qual que era a oração? Senhor, nós não aguentamos mais o jugo dos egípcios. O nosso pai Jacó nos contou a tua história de Isaac e de Abraão. Se o Senhor é o nosso Deus, então nos livra da mão desse faraó. Aquele povo não sabia como, eles não sabiam de onde vinha aquele livramento, mas a fé fez que eles buscassem ao Deus vivo até que Ele os atendesse. E muitos de vocês não eram para estar aqui, e só estão por causa da fé. Só estão porque clamaram ao Senhor de todo o seu coração. E nós podemos estar muito desconfortáveis nas nossas lutas e nas nossas provações, mas algo nós não podemos negar: não existe um caminho mais curto para Deus do que as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida. Não existe alguém que nos leve mais rápido para os pés da cruz do que enfrentar alguém autoritário no trabalho, do que ir fazer um exame e ler lá algo que ninguém gostaria de ler a seu próprio respeito. Não existe caminho mais rápido para Deus do que ver alguém que você ama próximo do vale da sombra da morte. Esse é o caminho mais perto para Deus. Sabe por quê?
nós chegamos diante dele com palmas nas nossas mãos e dizemos para ele: se o Senhor não me livrar, não há quem me tire dessa situação. E ele poderia fazer como todas as pessoas fazem com a gente: virar as costas. Ele poderia fazer isso, mas ao invés de fazer isso de uma forma gratuita, rápida e generosa, ele sopra sobre nós a sua misericórdia. Ele manda pessoas que não nos conhecem nem conhecem as nossas causas, e tão rápido como a luta se abateu sobre a nossa vida, ele faz com que ela vá embora. É isso que a releitura faz com o crente, faz com que nós voltemos ao primeiro amor. O que é o primeiro amor com Deus? É quando nós orávamos com fé, sem a mínima chance de recebermos o que nós estávamos pedindo, mas se nós lemos que Deus fez por alguém na Bíblia, essa era a nossa esperança, que Ele também poderia fazer por nós. Lembra quando alguém te falou uma profecia? Lembra daquela pessoa, uma profecia que se cumpriu? Você consegue se lembrar que aquela pessoa não fazia ideia do que ela estava falando? Você consegue se lembrar que aquela pessoa não te conhecia? E aí quando você chegava a ela com gratidão no seu coração, aquela pessoa te olhava com estranheza. É porque não era ela. Ela deixou Deus usar ela como um instrumento. E quem falou com você, ao invés de ser ela, foi alguém que te viu ser formado no ventre da tua mãe. Não foi assim que ele disse para o profeta? Antes que você existisse no ventre da sua mãe, eu te vi. Irmão, às vezes a gente se acha tão pequeno, tão fraco, tão falho, tão quebrado. E a gente é. Mas sabe por que Deus ainda investe na gente? Porque tem gente que já deu as costas para Ele há muito tempo. E com todas as nossas falhas, nós ainda fazemos a nossa releitura. E de vez em quando a gente olha em volta e fala: Senhor, obrigado. Não era para mim estar aqui agora. Sabe por que com todas as nossas falhas? Tinha uma igreja que eu ia quando eu era adolescente, que tinha um hino que cantava assim: com todos os meus defeitos não te deixarei. Sabe por que ele ainda investe na gente? Porque tem gente que é tão melhor do que a gente. Essas pessoas falam 2 ou 3 línguas, tiveram tanta oportunidade na vida, mas a letra da lei fez com que elas olhassem para esse mundo maravilhoso aí, que qualquer um de nós pode olhar em volta e ver o pôr do sol, ver a chuva cair, ouvir o canto do pássaro, ver o voar da ave e dizer que coisa maravilhosa que Deus fez. Só que existem pessoas tão melhores do que nós, tão mais estudadas, tão realmente que tiveram grandes oportunidades, que elas olham para essas coisas e em vez de darem glória a Deus, o que elas dizem? Isso é a obra do acaso. Isso é um acidente. Então o que o Senhor faz? Eu vou precisar fazer você lembrar de algo que Jesus disse. Graças te dou, ó Pai. Jesus disse isso. Porque revelastes essas coisas aos pequeninos e aos humildes de coração, e as ocultastes aos sábios e aos entendidos. Sabe por que o Senhor ainda aposta em você? Por causa da tua simplicidade. Porque mesmo errando, de vez em quando você lembra de onde Ele te tirou e você dá glória a Deus. Eu queria resumir a mensagem dessa noite nas palavras que eu estou te dizendo. Os milagres que o Senhor já realizou na sua vida são a garantia de que você vai conseguir de novo em nome de Jesus. Eu não sei a luta que está se abatendo sobre a sua vida. Eu não sei qual é a crise existencial que você está enfrentando. Eu não sei se é uma doença. Eu não sei se é uma dívida que não pode ser paga.
Eu não sei se tem alguém te afrontando. Eu não sei se no seu corpo tem algo que está tirando o seu sono. Eu não sei qual luta que você está enfrentando, nem o nome do demônio que está contra você e contra a sua casa. O que eu sei é que o mesmo Deus que já te livrou está dizendo: tenha esperança. Eu quero te dar a fé, e a fé vai fazer com que você vença novamente, em nome do Senhor Jesus. É para isso que você está aqui, para vencer novamente, para lutar e vencer de novo. O Senhor te trouxe até aqui para que o nome dele fosse exaltado mais uma vez. Quando eu me lembro daquilo que Deus fez por mim, faz sentido investir na santidade, ser uma pessoa melhor do que o que eu fui ontem. Irmãos, quando a Bíblia fala de santidade, não é para mim ler a santidade na Bíblia e ficar caçando alguém e ficar apontando o que um ou outro tem que fazer. Sabe para que serve a santidade? Para que eu olhe para mim e veja o quanto eu estou me esforçando para parecer com Deus. O Senhor quer que eu seja santo porque Ele é santo. O Senhor quer que alguém seja fiel dentro do seu relacionamento, dentro do seu casamento, porque Ele é fiel. O Senhor quer que você tenha misericórdia do seu irmão, porque Ele é misericordioso. O Senhor quer que você se compadeça das pessoas, porque todos os dias nós pedimos para que Ele se compadeça de nós. A santidade faz com que nós olhemos para o Senhor e façamos essa pergunta: eu estou sendo misericordioso como o Senhor é? Eu estou sendo fiel como Deus é? Ainda que eu não consiga chegar na perfeição de Deus, Ele quer que eu queira me parecer como Ele é. Qual que é o orgulho do pai ou da mãe que não veja o seu filho ou a sua filha tentando se parecer com você? Alguém concorda comigo no que eu estou pregando? Sim. O Senhor te viu como um filho dele. Meus irmãos, quando nós vemos um pequenino falhando e errando, nós estendemos a nossa mão para ele e dizemos: eu já passei pelo que você está passando, eu tenho um conselho para te oferecer. Ou a gente reúne um grupinho e fica falando mal daquela pessoa e rindo dela. Isso fala sobre misericórdia. Alguém aqui ouve o que eu estou pregando? Quantos de nós precisamos que alguém tivesse misericórdia de nós e nós percebemos que o ser humano não é natural a misericórdia? Quantas vezes nós precisamos de ajuda e o que nós tivemos foi desprezo, sim ou não? E quando nós temos o desprezo do ser humano, nós entendemos que nós temos sorte. Porque geralmente as pessoas se comportam como uma gota de sangue na água para o tubarão. Vem a nossa fraqueza e vem nos perseguir para nos destruir. Só que se nós estivermos nesse mundo para pagar o mal com o mal, nós somos como uma folha seca. Não há serventia para a nossa existência. O investimento que Deus fez em nós não valeu de nada. Agora que se o Espírito Santo se fizer ser ouvido no seu coração e você ver valor em pagar o mal com o bem, você é um representante de Jesus Cristo na terra. Quantos ouvem o que eu estou dizendo? Quando eu te digo para ter esperança, é porque o Senhor quer se manifestar na terra. E Ele quer fazer isso hoje. Ele quer fazer isso agora. Então permita que a esperança te traga a fé. Qual fé? A fé que move os montes. A fé que, sendo do tamanho de um grão de mostarda, te dá autoridade para dar ordem a coisas, a pessoas, a anjos, a seres e a regiões espirituais. Essa é a fé. A fé, ela vai vir por causa da esperança. E a esperança vai vir por saber que Deus pode fazer algo a meu favor. E as águas vão começar a se mexer na sua vida. E no versículo 5, quando o Senhor fala para o povo: e eu vos guiei durante 40 anos pelo deserto, e as vossas vestes não envelheceram sobre vós, nem as suas sandálias envelheceram dos seus pés, não comeste pão, nem bebeste vinho, ou bebida forte, para que pudessem saber que eu sou o Senhor vosso Deus. Algo grande o Senhor está preparando para a sua igreja. E os que vão participar desse banquete da parte do Senhor já tem o seu nome inscrito nos seus lugares nessa mesa que já está preparada.
Não se engane, eu não estou falando para algo que é para depois da nossa morte com os anjos. Não, é chegado a vós o reino de Deus, e a honra do Senhor virá sobre os seus agora, durante a sua vida. Você vai reinar em vida. Glória a Deus. O Senhor manda, antes que eu entregue esse microfone, que eu profetize sobre a sua igreja. Eu queria pedir encarecidamente, humildemente, que você estendesse as suas mãos na posição de receber. E o Senhor manda que eu profetize nessa noite. Você vai reinar em vida, em nome de Jesus. As tuas bênçãos e as tuas homenagens não serão homenagens póstumas. O Senhor vai te abençoar em vida. Você vai ser lembrado e vai ser honrado enquanto você está vivo. Satanás está tentando enganar alguém aqui. Ele está dizendo: você vai morrer nessa luta, você vai morrer nessa prova. O Senhor está dizendo: não, tenha esperança. Eu vou te dar a espada da fé, e você vai tomar posse deste cetro sagrado e vai reinar em vida, porque eu estou colocando essa bênção na tua mão. Só que crê, guarda no teu coração, e desde já começa a sentir a alegria daquilo que Deus já está fazendo na sua vida. Não é para quando a vitória chegar. Deus quer que você se alegre agora e tenha a certeza de que Ele vai fazer algo poderoso, algo grande, e que vai mudar a sua vida, porque Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, as palmas são para Jesus.